irmãos? Tudo bem com vocês? Passaram bem a semana? Estão firmes na batalha? Precisamos estar firmes na rocha, não é verdade? Somente Jesus pode nos dar segurança em meio às diversas situações que vivenciamos no nosso dia a dia. Cada pessoa passando pelas suas lutas, tendo também as suas vitórias, e estamos então aqui preparados para mais uma EBD, onde queremos compartilhar das mais ricas bênçãos de Deus através da sua palavra, porque a sua palavra é rica e é através dela que nós queremos nos entronizar com Deus através do seu Espírito Santo mais uma vez. Mas antes de iniciarmos, como de costume, nós vamos elevar a Deus uma oração. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, pelas tuas imensas bondades para cada um de nós. Queremos glorificar o teu nome por mais este dia que o Senhor proporcionou a cada um de nós para que pudéssemos viver as tuas misericórdias e também as tuas bênçãos, pois elas estão sempre sendo renovadas a cada dia. Que possamos crer nisso, Senhor Deus, de coração, que possamos lutar pela tua causa incansavelmente. Somos teus soldados, somos bons soldados de Cristo, somos também embaixadores teus aqui nesta terra, e queremos, Senhor Deus, levar a tua palavra a todas as pessoas através de nossos pensamentos, através de nossas ações, pregando também para as pessoas sempre que tivermos oportunidade. Que o Senhor venha estar ao nosso lado sempre, Senhor Deus, nos ajudando, porque sem o Senhor nada nós podemos fazer e nada somos. Reconhecemos perfeitamente isto. Muito obrigado pela tua bondade. Queremos agora apresentar, Senhor Deus, todos os pedidos que têm sido lançados perante a tua face, no grupo de intercessão e até fora dela, para que o Senhor, através do teu poder e também do teu querer, possa ajudar estas pessoas que estão precisando, seja no âmbito de cura da alma, de cura do corpo físico, para empregos, para subsistência na alimentação diária da família, Senhor Deus, que o Senhor venha a trabalhar e usar cada um de nós, como já foi dito, para ajudar, Senhor Deus, estas pessoas a se levantarem, a olharem firme para o Senhor e assim, e só assim, poderem prosseguir. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos pequenos cristos na face desta terra, porque o Senhor prometeu que poderíamos fazer aquilo que o Senhor fez e muito mais, e que nós possamos ter a nossa fé embasada nisso e não esmorecer, e que a tua alegria, a tua paz e o teu amor possam sempre estar conosco, e que cada palavra que vai ser dita agora possa ser para glorificar o teu grande e precioso nome em nossas vidas. Purifica-nos com o teu sangue, remidor de todos os nossos pecados, e dá-nos vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos agradecidos mais uma vez por tudo. Amém. Então, irmãos, eu havia terminado a parte 1 e a parte 2 desse estudo. Hoje nós estamos indo para a parte 3, sobre criação e evolução. E eu tinha dito da última feita, ou na última aula, que as coisas dentro do padrão da criação de Deus, elas foram feitas de modo sucessivo, uma coisa sendo criada para dar suporte às outras coisas. Então, nós terminamos falando que no sexto dia foram criados os animais selvagens e os domésticos, como isso foi feito, como o homem conseguiu domesticar alguns desses animais que eram selvagens e passaram a ser domésticos para o seu uso ornamental ou até em termos de alimentação, que esses animais precisariam das selvas formadas pelo
nascer das árvores, das vegetações, né? Que por sua vez também abrigariam as aves, ornamentando toda a floresta, juntamente com os animais, e tudo isso precisava de um suporte anterior que foi criado nos dias anteriores. Então, fazendo um pouco desse retrocesso, nós vimos este escalonamento de uma coisa, dando suporte para outra, e dando suporte para outra, e dando suporte para outra, até que então, no sétimo dia, Deus descansou da sua grande e maravilhosa obra. E nós sabemos que a ciência mostra que, através de muitos anos, através de testes de carbono, né, que são feitos, alguns deles, para comprovação de data daquilo que se encontra sobre a face da Terra, nós sabemos que muitas coisas, rochas, solos, são ou estão aqui já há muito e muito tempo. Por isso eu disse a vocês que essa questão de 7 dias citados na Bíblia é uma questão temporal numérica, porque, como já foi dito, para Deus um dia são como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então o fator tempo para Deus é uma coisa assim, né, que precisa ser ponderada, né? Nós temos o Cronos, que é o tempo contado pelo ser humano, e nós temos o Kairos, que é o tempo de Deus. Eles são um pouco diferentes. Mas então, iniciando o estudo de hoje em continuidade, o que nós devemos considerar na questão da evolução? Partindo-se da última etapa da criação, nós devemos considerar agora a raça humana, os homens. E aí então surge esta teoria que foi muito disseminada ao longo de muitos anos nas universidades e na sociedade, de que os homens, na verdade, são descendentes dos macacos. E isso vem um pouco em oposição, melhor dizendo, à questão da criação. Mas, mesmo dentro dessa teoria, que nós podemos dizer, ela é alimentada, fomentada por Satanás para contrapor aquilo que Deus fez, e nós sabemos que o que Deus fez também é científico, não tem nada de só religiosidade na criação de Deus, mas tem muito de ciência, porque Deus é o criador da ciência, mas Satanás não quer saber disso. Satanás enfia na cabeça das pessoas, de quem ele pode, evidentemente, de quem se torna uma arma em potencial na mão dele, fisicamente, psicologicamente. Satanás quer trabalhar essas possibilidades na vida das pessoas para contrariar as coisas de Deus e trazer confusão à vida das pessoas. Então, se nós somos provenientes dos macacos, pode ser que viemos apenas de uma espécie de macaco, considerando assim. Até porque, se nós viéssemos dos macacos, se fôssemos provenientes deles de uma forma geral, não deveriam existir mais macacos na face da Terra, porque todos os macacos se transformaram em homens, não é verdade? Mas então, vamos dar uma colherzinha de chá nisso, e alguém ou nós mesmos podemos considerar dentro desta questão, mas quem defende esta tese, evidentemente. Nós somos provenientes de uma espécie de macaco, e talvez seja isso também que é considerado dentro desta teoria da evolução, e os outros macacos continuaram macacos. Apenas uma espécie foi escolhida para entrar em processo de evolução e deixar de ser macacos, transformando-se em homem para estarmos aqui. Considerando esta possibilidade, então, porque a outra é falida desde do seu início, porque ela não tem base alguma, né? Senão os macacos não estariam presentes mais na face da Terra, como ainda estão. Aí nós podemos colocar algumas questões. Os macacos realmente têm o nosso jeito, ou trejeito. Os macacos então descascam uma banana como nós descascamos, partem uma banana como nós partimos, comem algumas outras coisas como nós comemos, fazem caretas como nós fazemos,
gritam como nós gritamos, mexem com as mãos, põem a mão no rosto, se coçam como nós, seres humanos, o fazemos, e isso realmente tem muita semelhança. Tem sim, sem dúvida nenhuma. Mas não é aí que nós devemos parar, sobre as questões de se parecer, em termos de evolução, com os animais. Se nós considerarmos as aves psitacídeas são aquelas aves que têm o bico desta forma aqui. Não assim. As aves que têm o bico retinho, como esses 2 dedos meus, elas são consideradas passariformes. Essas que têm o bico entortadinho assim, elas são consideradas psitacídeas. E essas aves psitacídeas, elas têm uma língua arredondada. Como a nossa língua é arredondada, por isso nos dá a possibilidade de falarmos. Essa é a razão científica porque conseguimos falar, porque a nossa língua ela tem um formato anatômico arredondado. Dessas aves também, e por este motivo, sem dúvida nenhuma, elas conseguem falar. Os papagaios, as cacatuas, as araras, várias outras aves que são psitacídeas conseguem falar. Então será que nós não teríamos também um pezinho em a ver com as aves, sob esse aspecto? Por quê? Porque macacos têm os trejeitos humanos, mas eles não falam, nunca falaram, né? Até o dia de hoje. E as aves falam, então teríamos um pezinho com elas também. E além disso, nós podemos considerar um outro animal, que é o porco. O porco, ele tem uma anatomia fisiológica muito parecida com a do ser humano, e o seu metabolismo também é muito parecido com o do ser humano. O metabolismo é como o organismo funciona, como ele consegue gerar energia, como ele consegue digerir as coisas, catabolizar as coisas, mandar para fora, uma série de coisas. O porco, ele tem esta semelhança conosco. Inclusive, a insulina artificial foi sintetizada a partir de células do pâncreas do porco, tanto a insulina para as pessoas que têm diabetes, a insulina de curta ação e de longa ação, né, elas têm a síntese tirada a partir daí por essa similaridade, esta semelhança fisiológica existente entre nós e os porcos. Então, mais um animal que está junto com a gente nessa questão de criação. Afinal de contas, então, nós somos provenientes de quem? Dos macacos, dos psitacídeos, as aves, ou dos porcos? Ou se nós juntarmos tudo isso, talvez surja um animal muito parecido com este aqui, que eu denominei ele de macaporgaio. Vocês estão vendo? Muito estranho esse animal, não? Ele tem bico das aves, ele tem orelhas de porco e ele tem o jeito de um macaco. Juntando tudo, um nome sugestivo para ele, macaporgaio. Nós teríamos então semelhança, na verdade, com um animal parecido com este. Uma aberração, na verdade, da natureza, assim como a aberração é esta teoria da evolução que explica as coisas da forma como nós conhecemos. Então, eu gostaria de colocar aqui para vocês uma outra questão importante sobre isso. Se nós fôssemos originados de alguma espécie de macaco, Deus deveria ser um também. Um macaco também. Somos semelhantes a Deus, nos diz a Bíblia. Então, se nós temos, segundo o que a ciência quer provar dos nossos antepassados, tudo começou pelas mãos de Deus, com evolução ou sem evolução, então, se somos a semelhança de Deus, deveríamos ser muito parecidos com os macacos, e Deus seria um deles. Partindo desse princípio, é assim que nós podemos encarar a realidade. E quando Deus esteve na Terra para cumprir a sua missão de resgate da humanidade, ele veio na pessoa de Jesus Cristo como um homem,
a palavra de Deus nos diz. Ele veio em pessoa. Ele não veio como um macaco. Ele veio como homem. Aliás, quantas vezes aparece a expressão filho do homem na Bíblia, retratando a pessoa de Jesus? Aparece 80 vezes, e isto só nos evangelhos, porque em outros 3 livros também aparece a citação de filho do homem, no livro de Atos, no livro de Hebreus e no livro de Apocalipse, em seus respectivos capítulos, aparece a citação de filho do homem também. Nos evangelhos, mais de 80 vezes, na verdade. Então, cadê o macaco aí? Filho do homem é filho do homem, não filho de um macaco. Deus não precisaria também ter entrado em evolução lá na eternidade, da onde ele vem, né, e de onde ele está. Deus não precisaria evoluir como, teoricamente, os humanos evoluíram de macacos até chegar onde chegaram. Por que esta pergunta? Porque Deus é Deus. Ele é o que é. Pois se autodenominou na Bíblia, eu sou o que sou. E foi homem, como homem, que ele disse isso, não como um macaco evoluído para estas questões. Em momento nenhum ele deixa dúvidas sobre a criação quando diz, façamos o homem. Deus não colocou, façamos um macaco no meio dos animais, e este macaco, salamemingue, o escolhido foi você, você macaco, vai evoluir para um homem. Deus já colocou o homem como última coisa criada quando os animais já tinham sido criados. Ele não colocou um dos animais que tinham sido criados de forma especial e disse, esse aqui vai evoluir. Ele criou o homem para dominar os animais e dominar toda a natureza existente aqui na Terra. Então, por causa destas questões, eu gostaria de colocar isto para vocês, além de que, quando você tem filhos, eles são a sua imagem ou possuem uma imagem de qualquer outra coisa que não seja você ou sua esposa? Ou você e seu marido? Ou seu companheiro? E aos poucos, esta criança vai assumindo as suas características. É assim que funciona? Não é assim que funciona. Assim também foi a criação de Deus em relação à humanidade. Aqueles que seriam ou teriam possibilidade de se tornarem seus filhos, além de tudo. Você já se perguntou isso? Sobre essas questões do seu filho se parecer com uma outra coisa qualquer quando vem a este mundo e depois, pouco a pouco, ele evolui para a sua fisionomia ou o seu trejeito? Isso não é o comum. Não é o que acontece. Da mesma forma com Deus, porque nós somos a semelhança de Deus, nos diz a palavra, e temos cientificamente muitas comprovações de que não tem base alguma este tipo de pensamento. Então, voltando aqui, como surgiram então as várias raças de homens? Como surgiram elas? A partir de Adão e Eva, assim como diz a palavra de Deus. Surgiram a raça branca, a raça negra, a raça amarela e a raça vermelha. Adão e Eva tiveram muitos filhos no passado, pois eles foram as primícias da criação. Para quem não sabe, eventualmente, Adão significa homem e Eva significa mulher. Então, como eles tiveram muitos filhos, há quem diga, segundo as pesquisas, aí, alguma coisa nesse sentido, isso também não importa, mas só citando, que Adão teria e Eva teriam tido 33 filhos, homens, e 23 filhas, mulheres.
Aí alguém pode perguntar, mas se esses irmãos coabitaram entre si, eles não teriam alguma possibilidade de gerar crianças doentes por causa da questão genética? Deus, ele é soberano em tudo o que faz. E ele pode ter predeterminado dentro do seu projeto que não deveria ocorrer nenhuma deformidade por consanguinidade nesse aspecto. Assim como, dentro dos termos espirituais na Bíblia, nós encontramos que as pessoas do passado, as leis do passado, melhor dizendo, muitas delas não eram aplicadas aos gentios que eram recém-convertidos, mas eram coisas específicas para os judeus. Isso é um tema para estudo à parte, mas existem fatos e fatos na Bíblia. Não podemos jogar tudo num caldeirão, misturar e é válido para todos. Tem etapas onde as coisas aconteceram, tanto a nível espiritual, como eu acabei de falar, como nesta etapa de criação com total normalidade. Tudo isso sem nenhum problema. A questão genética, Deus pode ter encaixado perfeitamente dentro da sua vontade. E o incesto também não existiria neste momento. Não existia ainda uma lei específica sobre as questões de incesto, como aconteceu no episódio dos filhos do rei Davi, né? O episódio de Tamar, né? Que cometeu incesto ou participou de um incesto. Então, o ser humano, ele tem capacidade, pós essa criação, ele teve e tem capacidade de interagir com o meio em que vive, tranquilamente. Ele pode mudar, por essa interação com o meio, certas características que a gente chama de fenotípicas. Características fenotípicas são as características que você consegue identificar olhando para uma pessoa. Por exemplo, no meu caso, meus cabelos brancos, né? Meu braço peludo, né? Então, a minha característica de rosto, tudo isso são características fenotípicas, aquilo que se vê. E existem as genotípicas, que são aquelas que estão internas dentro dos tecidos que nós temos no nosso corpo, que só podem ser analisadas mediante o estudo de um uso de microscópio. Então, voltando aqui à questão, nós podemos mudar essas características que nós conseguimos enxergar nas pessoas, e assim foi no passado. Temos uma grande prova disso quando você vê o apêndice de uma pessoa. Hoje, o apêndice, uma glândula que está apensa a uma parte do intestino, da parte gástrica de uma pessoa, essa apêndice hoje só serve para o quê? Inflamar e até suporar com uma grande infecção, levando a pessoa com problemas de risco de morte quando isso acontece. Essa glândula no passado, devido aos alimentos que as pessoas ingeriam, ela pode ter sido útil nos processos digestivos, mas com o passar do tempo, muita coisa foi mudando e ela foi perdendo a sua função. Por uma razão ou outra, ela foi evoluindo e está ali, mas não tem mais função. Só serve para inflamar e causar danos às pessoas. O apêndice, essa é uma prova. Outra prova, o sangue de quem vive em altas altitudes. Considerando aquela questão, melhor dizendo, que eu falei na segunda aula, se não me falha a memória, sobre este assunto, os jogadores que jogam em grandes altitudes e vivem em grandes altitudes, as pessoas que vivem em grandes altitudes, devido lá ter menos oxigênio dentro daquele processo de criação que eu expliquei sobre a superfície do mar, ter mais oxigênio e lá em cima ter menos oxigênio quanto maior a altitude, essas pessoas precisam ter uma compensação sanguínea de captação do oxigênio respirado, porque ele é pouco oxigênio. Então, para o corpo ter uma quantidade, melhor dizendo, de oxigênio dissolvido no seu organismo e a pessoa não sufocar ou não passar mal, então ele tem que compensar o número de hemácias, que é a estrutura celular que pega o oxigênio e segura o oxigênio dentro do nosso organismo para que ele cumpra as suas funções. Essas pessoas precisam compensar a falta de oxigênio com mais
células mais hemácias. Nós aqui, como temos mais oxigênio, nós não precisamos dessa especialização e temos menos hemácias. Isso é uma outra questão existente também na ciência, que comprova a adaptação, mudança de características do ser humano. Considerando isso, principalmente quanto à pele e os cabelos, pode sim ter havido ao longo dos anos uma adaptação desses também. Eu gostaria de mostrar aqui algumas fotos para vocês sobre a variação de pele e de cabelo, fora outras características secundárias da raça humana a partir de Adão e Eva. Nós temos aqui, vamos ver? Aqui nós temos os negroides, aqui algumas fotos deles, com pele escura, com algumas características próprias. Mais embaixo nós temos uma variação, tirando esta aqui, ou talvez até considerando esta primeira foto, uma variação de cor de pele da raça negra. Eu coloquei ali que são os degradês da raça. Nós sabemos que tem muita gente que é de raça negra, mas tem uma pele bem clara. Outras são de raça negra e tem a pele tão escura que ela chega a brilhar. Então, a raça negra desenvolve características particulares, diferenciadas entre si na coloração da pele e na conformação do tipo de cabelo. Alguns cabelo mais ondulado, outros mais crespo, outros muito crespos e assim vai. Aqui nós temos a raça caucasiana, que é uma raça como a nossa, como eu, mais branca, pele branca, esta pele negra. Então, fora estas raças, nós temos aqui os mongóis. Peguei na internet essa foto, os mongóis. Aqui nós vemos várias características entre eles, algumas mais orientalizadas, vamos dizer assim, algumas mais indígenas, e isso não é à toa, porque foram deles que surgiram a raça vermelha e a amarela, dos mongóis, desse tipo de pessoas. Aqui nós temos a raça vermelha, exemplos de pessoas indígenas, né, com essas caracterizações, né? Aqui nós temos um quadro geral deles, a partir de Adão e Eva, né? Aqui nós temos o caucasiano, aqui nós temos, com essa pele mais clara, né? Aqui nós temos o indígena, com um nariz mais aquilino, um cabelo mais liso. Aqui nós temos um oriental, com uma pele mais amarelada, os olhos mais puxados. E aqui embaixo os negros, com diferenças entre eles, de caracterização fenotípica, como eu disse, de imagem, diferentes. Inclusive os narizes destas raças são diferenciados. Aqui nós temos o nariz asiático, aqui nós temos o nariz negro, que é sempre mais achatado, com uma base maior, e aqui o nariz caucasiano, que é mais assim triangular, né? Mais isósceles, né? Como diz na trigonometria, né? A figura geométrica de um triângulo, mais isósceles, com os lados mais ou menos iguais. E aí o que aconteceu com essas raças no passado? Aqui nós temos o mapa mundi. Então, neste mapa mundi aqui, nós temos que nesta região aproximada aqui, eu escrevi, vocês podem estar olhando melhor do que eu aí, nós temos aqui que surgiram aqui os mongóis. Os mongóis se fixaram nesta região, saíram desta região aqui, né? Desta região para onde eu estou apontando, que é o atual Iraque, onde foi criado a raça humana através de Adão e Eva. Os mongóis subiram para essa região que hoje é o sul da Rússia, perto da China. Os mongóis se fixaram aí. Os negros se fixaram mais ao sul, na África, e os caucasianos se fixaram mais nesta porção aqui, que é a porção europeia. E daqui eles espalharam-se para muitas áreas do globo terrestre. E alguém pode perguntar, e para as Américas aqui, como eles saíram daqui e passaram para cá? Se é mais distante e tem um baita de um oceano aqui, um corredorzão de oceano, como eles conseguiram chegar? Se vocês olharem esta foto aqui, mais embaixo, vocês vão ver que eu pus 2x. Este pontinho que eu estou passando o meu dedo, ele é exatamente neste mapa, este ponto aqui, olha. Este ponto aqui, xizinho. E o mapa, né, na verdade o mapa mundi, ele é redondo, né? Ele é redondo, então esta parte aqui, se você imaginar ela fazendo um círculo, ela vai se juntar praticamente a esta parte aqui. Então esta parte aqui
né? Vamos fazer assim esta parte aqui, se juntando, se eu fizer assim, se juntando. E aí dá esse estreitinho aqui, mais detalhado, e os homens migraram do leste da Sibéria, eles migraram para a parte oeste do Alasca, adentrando as Américas e assim conseguindo daqui de cima ir descendo, populacionando todos os continentes. Então, em tese, irmãos, basicamente é isto que eu queria mostrar hoje para vocês. Eu não vou me alongar muito como de costume. Nós vamos indo para as outras partes dessa aula subsequentes para não ficar muito maçante, muito longo, porque a gente perde eficiência, ou melhor, a eficácia, né, o rendimento daquilo que vocês precisam saber. Então, eu encerro esta aula por aqui hoje e, se Deus assim o permitir, voltaremos na próxima semana para, muito provavelmente, tentarmos terminar esta fase de aula denominada Criação e Evolução. Por ora, eu peço a Deus que abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês e dê também uma semana ou mais uma semana cheia de muita vida e muitas vitórias a cada um. Deus vos abençoe. Até lá!